Eu gostaria de saber sobre as obsessões e quais limites onde é a obsessão e onde é a psique. Eu possuo tendências viciosas, como que se me impulsionasse para determinadas situações. O que a gente pode falar para esse nosso internauta? Bom, um ponto essencial para a gente entender, uma questão importante para a gente entender sobre a leitura que a doutrina espírita faz, está na conceituação de que o homem é um ser integral. O que significa o homem ser um ser integral? É que é tudo junto e misturado. Corpo interfere no psiquismo, o psiquismo interfere no espírito, que interfere no corpo, um vai misturando no outro. Você com dor tem menos paciência, é uma questão física, mas está interferindo no seu comportamento. Experimente você com uma dor de cabeça absurda, uma enxaqueca, você está conversando, brincando, você quer assim, gente, por favor, me deixe em paz. Então, a dor, ela interfere, ou seja, o físico interfere no psiquismo. E todas as vezes que a gente tenta fatiar a criatura humana, segmentando as coisas de forma absoluta, quebrando as coisas de maneira que isso aqui é físico. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, eu fui no centro espírita e lá no centro me disseram que não é físico, é espiritual. Eu fui no centro espírita e me disseram que é espiritual, não é físico. Na verdade, tudo é tudo. Porque na medida em que eu tenho um comprometimento físico, espiritualmente eu também tenho as suas raízes. Se uma coisa é espiritual, ela tem suas raízes. Ela pode ser predominantemente espiritual, predominantemente física. Então, respondendo à sua pergunta, não dá para a gente dizer assim, vou passar uma lâmina que vai cortar até onde vai o físico, onde começa o espiritual. Está tudo interligado. Nós teremos fenômenos, sim, que são mais físicos, mas eles têm fortes raízes espirituais. Num processo obsessivo, por exemplo, ele tem sempre raízes na mediunidade. O processo obsessivo se utiliza das vias da mediunidade para o estabelecimento do espírito sobre nós. Então, quando eu vivo um fenômeno obsessivo, eu estou vivendo também um episódio de caráter mediúnico. E quando eu estou tendo esse fenômeno mediúnico, isso também está tendo descargas hormonais, alterações de pressão, altera batimento cardíaco, eu altero o meu emocional e isso interfere no meu corpo. Então, está tudo interligado. O melhor a fazer é não querer separar e tratar o homem de maneira integral, juntando a parte física, a parte emocional, a parte espiritual, como um elemento único. Toda vez que a gente separa, nós corremos o risco de nos atrapalhar na busca da verdadeira terapia para as nossas vidas. Exato. E eu colocaria ainda, Elahá, a parte moral. Porque a obsessão, ela é uma consequência, gente. A obsessão, ela não surge porque um espírito mau, né, como a gente costuma chamar o obsessor, né, mas que é um espírito como nós, um espírito equivocado. Ele não olha assim na rua e diz, gostei daquele ali, vou obsediá-lo. Não é. O vínculo do obsessor conosco só acontece se eu tiver em mim algo que o atraia, alguma semelhança com ele. Por exemplo, eu odeio, ele também odeia. Eu sou vaidoso, entendeu? Ou eu sou invejosa, eu quero o mal dos outros, aquilo que a gente guarda escondido, sabe? Se eu tenho esse sentimento sombra, eu permito que alguma entidade que possivelmente, algumas vezes, tem algo contra mim, se aproxime e se vincule a mim pela semelhança. Quando você coloca psique, posso entender, não entendo meio desses termos, psique como a questão psicológica,
ou como uma questão mental, física, de uma doença, de um transtorno, de uma doença mental. Estou falando dentro do transtorno psicológico, da doença mental, tá? Então, eu posso entender das duas maneiras, né? Agora, se eu entender psique como esse meu modo é obsessão ou é psicológico, aí eu vou dizer, se for obsessão, se originou no psicológico, se eu entender o psicológico como o meu descontrole emocional. Ah, fulano é psicologicamente afetado, briga com todo mundo, eu tenho um descontrole emocional. Eu tenho um problema aí que atraiu essa entidade, tá? E muitas vezes os processos até de doenças mentais, eles estão também consequência dos meus descontroles emocionais. Surgem numa outra existência, às vezes, por causa do descontrole energético que vai influenciar quando ou na mesma encarnação ou numa próxima encarnação, que o corpinho também tenha um probleminha no campo mental. Então, no fim, tudo gera o emocional, mas nenhuma obsessão acontece se eu estiver com os valores morais, o equilíbrio emocional, tentando, não é que ninguém vai ser santo, ninguém é, mas tentando praticar o bem, perdoar, compreender, treinando a paciência. Se vem aquelas ideias negativas na cabeça, aquelas frases esquisitas, a gente diz, meu Deus, por que eu pensei isso? Não quero isso na minha cabeça. Porque se o pensamento for do futuro, o candidato a obsessor, eu já estou tirando da minha cabeça. Nenhum obsessor chega na gente se nós não abrirmos essas portas, gente.